Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Hoje no Sementeira Cristã nós contamos em especial com a presença da Sônia Lúcia Rodrigues. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E bondade para distribuir os tesouros do amor que nos foram confiados. Que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio e a incompreensão menos destruidora. E se não possuímos nada que nos enriqueça a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, indicando-nos o roteiro da construção espiritual, orientando-nos o passo incerto e amparando-nos os propósitos sinceros. E que tua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos destacar as questões 197 e complemento de O Livro dos Espíritos. A pergunta: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? A resposta: às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuído maiores experiências, sobretudo se progrediu. A questão 197A. O espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado do que o de seu pai? Resposta: isso é bastante frequente. Não vemos isso tantas vezes na Terra? Hoje vamos comentar sobre esta importante passagem quando Jesus multiplica pães e peixes ao povo faminto. A multiplicação de pães. Conhecendo a história, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e também em Lucas, capítulo 9. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida.
Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, considerado milagre por algumas teologias cristãs, é relatado pelos 4 evangelistas e aconteceu em 2 oportunidades distintas. Uma num lugar deserto, nas proximidades de Betsaida, outra antes do território de Magdala. A primeira multiplicação é relatada no texto citado e também por Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 35 e João, capítulo 6, versículos 1 a 14. A segunda, por Mateus, no texto citado, e por Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10, não há dúvida, portanto, de que o fato aconteceu. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes pode ser interpretado sob 2 enfoques espíritas, como figura alegórica, representativa de alimento espiritual, como efeito da doação magnética do Cristo, que produziu materialização dos alimentos necessários a alimentar a multidão faminta. Allan Kardec, no livro A Gênese, considera a possibilidade de ter Jesus eliminado a sensação de fome não por materialização de pães e peixes, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Não podemos esquecer, contudo, que em outras oportunidades, Jesus agiu sobre as propriedades da matéria, modificando-a, tal como aconteceu na transformação da água em vinho, nas bodas de Caná, que está em João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Caibar Schutel, assim como André Luiz, defendem a ideia de materialização de pães e peixes da mesma forma que espíritos e objetos são materializados, até porque sobraram cestos contendo pedaços desses alimentos. Segue explicando Caibar Schutel no livro O Espírito do Cristianismo. Todos os fenômenos, quando desconhecidas a sua procedência e o modo pelo qual se manifestam, são considerados sobrenaturais. O mundo tem enfrentado os embates das negações, desde os tempos primordiais. Uns negam sistematicamente o acontecimento, outros atribuem como mistério. Enfim, a história das novas verdades traz suas luzes ao progresso. Porém, gerações passadas não deixaram de considerá-las impossíveis. Assim também, o fenômeno da multiplicação dos pães tem sido assunto de intermináveis controvérsias entre os religiosos e os pensadores. Aqueles que não conseguem negá-lo atribuem para a esfera do milagre e do sobrenatural. Os materialistas
não podendo explicá-lo com base na sua ciência, preferem negar o acontecimento. São muito cômodos esses processos usuais entre a religião e a ciência. Afirmar sem provas e sem lógica, ou negar sem exame e sem estudo. A multiplicação de pães, em face da religião e da ciência, não passa, portanto, de absurdo. Mas o Espiritismo apresenta-se justamente no momento propício em que as verdades evangélicas podem ser integradas no seu verdadeiro sentido, dando-lhe o justo valor. Assim, vem explicá-las de acordo com a razão e conforme as leis naturais. Com a doutrina espírita, Deus fez soar a hora das grandes revelações e solucionar os problemas inexplicados para a religião e para a ciência. O fenômeno da multiplicação obedece à lei de materialização dos corpos e da manipulação dos fluidos, conforme consta em O Livro dos Médiuns. Força e matéria são princípios constitutivos do universo e por si só não podem produzir fenômenos. Porém, sob a ação de uma inteligência, estes elementos podem tomar a direção que esta individualidade deseja. Ou seja, seres inteligentes, espíritos, podem presidir a direção da força e manipular a matéria em suas múltiplas manifestações. Tudo na natureza é formado pela condensação de fluidos. Por isso, o fenômeno da materialização e desmaterialização da matéria pode se expressar em múltiplas e variadas formas. Podemos relatar aqui as experiências com o espírito de Kate King, relatadas em obras de William Crookes. Este espírito, por diversas vezes, se materializou diante de estudiosos e pesquisadores da época, em sessões fechadas, promovidas pelo autor William Crookes. Um fato interessante: Kate King, enquanto materializada, permitiu que seus cabelos fossem cortados e oferecia aos presentes uma mecha do mesmo. Também tirou várias partes de seu vestido, retalhado com a tesoura. Depois, sacudindo-o docemente, viram os buracos do tecido desaparecerem. Enfim, toda a energia de manipulação dos fluidos era retirada pelo espírito do médium que lhe oferecia a força vital. Seria então impossível que Jesus, conhecendo toda a força da natureza e da matéria, não pudesse produzir ou materializar uma matéria comestível. Onde está o milagre e o impossível, a efetivação desse fenômeno? Se a multiplicação dos pães fosse um fato único relatado pela história, poderíamos negá-lo. Porém, fenômenos semelhantes são narrados por experimentadores insuspeitos, merecendo aceitação sobre a face oculta da vida espiritual. Mas vejamos o lado moral desta passagem de Jesus. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes? Mateus anota que o Cristo percebeu a necessidade de alimentar as pessoas movido pela compaixão. Tenho compaixão da multidão porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Sua bondade para com homens e mulheres que ali estavam não se limitou a isso, pois, ao se aproximar a noite, dedicou-lhes outra ação benemérita, de lhes propiciar alimento em plena terra de ninguém. Ademais, sua bondade ainda não se esgotara, nem ficou limitada a simplesmente atender às necessidades daquelas pessoas, pois, ao lhes dar comida, o fez conjuntamente com ensinamentos evangélicos.
Esta passagem demonstra a excelência e o poder de Jesus. Como o Espírito perfeito não despreza aquele que o segue. E podemos afirmar que ele também nos oferece o pão da alma, o pão que sacia a fome do Espírito. Ele espera que, seguindo, saibamos nos alimentar da doação espiritual que ele oferece a todos que o seguem. Outro ponto que podemos analisar refere-se ao momento em que os discípulos afirmam que a multidão estava faminta e que procurassem aldeias próximas para se alimentar. E o mestre afirma: dai-lhes vós de comer. Este trecho demonstra que os apóstolos não tinham ainda uma noção clara de como colaborar com o mestre na obra de redenção da humanidade. O imperativo do Senhor, dai-lhe vós de comer, encerra implicitamente o papel que cabe aos discípulos do mestre desempenhar em todas as épocas da humanidade. Aos discípulos, contemplando os famintos, só ocorreu um pensamento: dispensá-los para que eles buscassem em aldeias próximas o alimento. Porém, Jesus não pensou assim. É preciso que esta gente seja alimentada. Dai-lhes vós de comer. E aí vem o outro ensinamento. Que tens aí? Pergunta Jesus. 5 pães e 2 peixes. Mas o que representa esta migalha, tratando-se da necessidade de alimentar 5.000 estômagos vazios? Porém, o mestre pede que sejam trazidos os 5 pães e os 2 peixes. E depois de abençoá-los, consumou-se o milagre da multiplicação de pães. De fato, ele poderia ter feito descer pão do céu, caindo diretamente nas mãos de cada um, mas se valeu dos pães e dos peixes que alguém tinha e do trabalho dos discípulos para os distribuir a todos. Emmanuel vem nos ensinar que, diante da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o seu imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos. E para isso, toma os discípulos por intermediários. É realmente um simbolismo. Na sucessão das nossas existências, só possuímos migalhas do bem. Então, como atender às necessidades tão complexas da criatura humana? Por isso que muitos de nós recuamos diante da extensão da tarefa. Mas Emmanuel vem afirmar: quando o servidor fiel caminha para o Senhor, se ele possuir uma migalha de luz, ela imediatamente será suprida pelo milagre da multiplicação. Em todos os momentos, o Senhor abençoa aquele patrimônio pequenino, permitindo que a criatura possa nutrir multidões de necessitados. É um convite a valorizarmos nossas possibilidades mínimas do bem, nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir sinceramente. Quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Disse ainda Jesus: em verdade vos digo, sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim, de modo algum terá sede.
Aquele que come do meu pão e bebe da minha água tem a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Assim como o corpo precisa de alimento para a vida física, também a alma tem absoluta necessidade de substância para intensificar a vida espiritual. Há o pão para o corpo e há o pão para o espírito. Quando o corpo não se alimenta normalmente, adoece, definha e sucumbe. Do mesmo modo, o espírito que precisa se alimentar da fé para ter uma alma saciada. A fé é o fundamento da vida espiritual. Jesus é o emblema do pão espiritual, porque personifica a moral divina em sua plenitude. É o Verbo de Deus que se fez carne. Seu pão alimenta toda a alma faminta. Mas como aproveitar o pão da vida que desce do céu? Como alimentar-se com aquela substância que vivifica para a eternidade? Há de ser quando forem eliminados o egoísmo e o preconceito do organismo social desta humanidade enferma. Assim como à época de Jesus, o Espiritismo vem nos convidar a nos alimentarmos do pão da vida, ministrado aos homens de boa vontade. Assim, aquele que se alimenta deste pão não terá fome. Eu sou o pão da vida. O pão que sou farta para todo sempre. Quem se alimenta deste pão jamais terá fome. Quem vem a mim, de modo algum terá fome. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que crê em mim tenha a vida eterna. Este pão de todo dia é transitório. Aquele pão da vida é perene, supre as necessidades, todas as necessidades. O mundo busca o pão transitório, mas se esquece de conquistar aquele, o pão da vida, que foi oferecido pelo Mestre há 2000 anos. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas apenas pelas circunstâncias do tempo. A fome do essencial se faz presente. Os homens nos nossos dias, à semelhança dos homens de Israel, têm necessidade de Deus. Os problemas sociais, morais, políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que Jesus viveu conosco. O homem chegou à lua, mas não penetrou o íntimo de si próprio. Amargurado e inexperiente, o homem se envereda pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, afastando-se do amor e da paz. Jesus, no entanto, é a solução, a melhor solução para as complicadas questões da angústia universal. Ele veio no momento exato das necessidades humanas para inaugurar um período de paz e fraternidade, retificando os conceitos éticos vigentes. Ampliou os conceitos de liberdade, de paz, de justiça e de amor. Ofereceu o pão da vida para atender às necessidades e secar a nascente de todas as dores. Ele deseja oferecer esse pão às mentes e corações que o amam e desejam reencontrá-lo. Ele sinaliza o caminho que nos levará ao reino do Pai, que começa no coração, na alma do homem atribulado de todos os tempos. E nós, homens de todos os tempos,
o que fazemos com o pão oferecido por Jesus? A maioria de nós segue-lhe os passos, como a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Não basta seguir os passos de Jesus como o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia. Em todas as épocas, Jesus oferece o pão da vida, fornecendo-nos valores imortais. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através de pais humanos, de mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raros atendem ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve o convite, esquecendo-se dos deveres preciosos. Mas Jesus continua oferecendo o pão da vida. Aqui é um livro revelando a verdade em silêncio. Ali, um companheiro generoso que nos mostra as realidades luminosas da vida. Assim, não deixe que a rebeldia te afaste do encontro com nosso Pai. Aceite as claridades eternas sem hesitações. Se o pão do Mestre já chegou às suas mãos, aceite-o. Não espere o aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é mais difícil a visão do porto. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, temos o roteiro santificador. Dessa via, bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Não deixe que este tesouro lhe passe despercebido. O alimento virá sempre, nas mais variadas circunstâncias. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda de amor. Se o terreno de seu coração vive ocupado, procura o alimento divino, o pão da vida, para que a angústia não te visite o espírito, indicando-te novos rumos. Assim, todo o acontecimento da multiplicação dos pães e dos peixes não pode passar despercebido em seu significado mais profundo da dependência humana da misericórdia divina. Não fosse esta sequer, teríamos vida e todas as graças que dela brotam. Concluindo, Jesus não infringiu nenhuma lei. Usou as possibilidades desconhecidas da época e dos homens. O seu estupendo poder deriva do seu imenso saber. E acrescenta: e tudo que eu faço, vós podeis fazer. Enfim, todas as suas obras foram executadas de acordo com as leis naturais. No momento musical, vamos ouvir com o grupo Arte Nascente, GAN, de Goiânia, a melodia Mãos de Luz. Incansáveis, tijolos de amor, levantando lares, mensagens de sol sobre as vidas que você mudou para sempre.
dessa vez, tijolos de amor levantando lares, mensagens de sol sobre as vidas que você mudou para sempre. Foi assim que eu te conheci, disseminando os nossos sonhos pelo mundo. Tua força ficou marcada dentro de mim. Vou já te encontrar junto às estrelas. Tua força ficou marcada dentro de mim. Vou já te encontrar junto às Sementeira em Foco. Sementeira em Foco. Hoje vamos destacar a história do Grupo Espírita de Estudos Jurídicos, Dr. Fernando Ortiz de Franca, ligado à Associação Jurídico Espírita Estadual. Quem nos conta a história é Tiago Sintressado, que gentilmente atendeu ao nosso pedido. Olá, caros amigos e amigas do programa Sementeira Cristã. Eu sou Tiago Sintressado e venho falar um pouco sobre a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, a AGE São Paulo, e particularmente mostrar a vinculação dessa instituição com um grupo que se formou em 2003, a partir de 2003 em Franca, que se denominou Grupo Espírita de Estudos Jurídicos Professor Fernando Ortiz. Pois bem, nessa época, em 2003, nós, juntamente com alguns outros amigos que lidam com o direito, à época eram, por exemplo, estudantes de direito e hoje são profissionais, e eu destaco aqui um grande parceiro, Rogério Barbosa de Castro, advogado em Franca. Nos reunimos para fazer ali um grupo para criar um espaço de discussão entre o direito e a doutrina espírita. De que maneira poderíamos estabelecer essas relações, considerando principalmente a existência na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, de um ponto que toca diretamente na questão da ética. Ali temos lei de liberdade, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, ou seja, pontos que são fundamentais para um estudo jurídico. E daí nós criamos este grupo que levou o nome de Grupo Espírita de Estudos Jurídicos Professor Fernando Ortiz, justamente porque a primeira obra utilizada para refletirmos foi a obra do professor Fernando Ortiz, que se intitula A Filosofia Penal dos Espíritas. E essa é uma obra muito interessante porque
Fernando Ortiz foi um antropólogo cubano que viveu no século XX e ele foi aluno de Lombroso na Itália, e ele desenvolve ali uma teoria que vai fazer uma aproximação das ideias espíritas à ideia lombrosiana do criminoso nato, mas, no entanto, ele vai dizer que o espiritismo dá um passo adiante porque este, entre aspas, criminoso nato, seria uma condição de um espírito milenar. Enfim, e é uma obra muito especial, porque logo no seu primeiro parágrafo, Fernando Ortiz deixa claro que não é espírita, mas que, apesar disso, ele vai ali enfrentar essa análise de um estudo da doutrina espírita em comparação com a doutrina de César Lombroso. Ora, esse grupo foi estudando e se reunindo uma vez por mês, salvo engano, aos sábados, no grupo espírita Luz e Amor, já na sede da Rua Álvaro Abranches, a sede atual. E foram passando-se os anos, e por volta de 2007, ou seja, mais ou menos após 4 anos desse grupo, nós resolvemos levar adiante a ideia de se expandir esse formato para que houvesse um alcance estadual. E daí a ideia de se formar uma associação jurídico-espírita, inspirada sobretudo nos ideais da Associação Médico-Espírita, a AME Brasil, comandada aí desde a sua fundação e durante um bom tempo pela doutora Marlene Nobre. Foi então que, no final de 2007, nós estabelecemos um diálogo, inclusive, com a doutora Marlene Nobre, no sentido de nos fornecer algumas diretrizes para a constituição de uma associação semelhante no movimento jurídico espírita. Foi então que, no dia 8 de março de 2008, no dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, houve uma reunião emblemática na sede da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, uma reunião na sede em São Paulo, na capital, num sábado à tarde, quando nos reunimos em cerca de umas 70 pessoas, e eu me recordo aqui, estávamos nós, o Rogério, os amigos Eduardo Valério, Istorino, Semi, Gabilã, a Júlia Nezu, Maria Odete Duque Bertazzi, o Isaías Claro, e também, dentre outros, a doutora Marlene Nobre e seu filho Marcelo Nobre. E ali houve um consenso de nós aproveitarmos aquele momento e constituirmos uma assembleia visando a fundação da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E isso ganhou corpo e marcamos uma continuidade deste encontro para junho de 2008, quando nós já estávamos ali com uma minuta de um estatuto, houve a aprovação, houve a eleição da primeira diretoria. E a AGE São Paulo existe até os dias atuais. Ela foi também responsável por fomentar, junto de outras AGEs, como a AGE Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a fundação, mais adiante, da AGE Brasil.
A AGE São Paulo, ela foi fomentando a criação de núcleos de AGEs pelo interior afora e também na capital. Esse núcleo que teve como embrião o modelo do Grupo Espírita de Estudos Jurídicos Professor Fernando Ortiz, que se desenvolvia aí desde 2003 no Grupo Espírita Luz e Amor em Franca. E qual era o propósito da criação desses núcleos? Justamente criar um ambiente para se discutir com uma certa verticalidade questões do direito à luz da doutrina espírita, como também questões do espiritismo, fundamentalmente aquelas dispostas na terceira parte do Livro dos Espíritos, também do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz do direito. Mas o ponto principal da AGE não está em estabelecer um grupo elitizado apenas de operadores do direito, mas, sobretudo, de todas aquelas pessoas que têm interesse em estabelecer reflexões para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária, o que não é algo exclusivo daqueles que lidam com o direito, mas sim de todo cidadão consciente que procura se aperfeiçoar cada dia para colaborar para a construção de um mundo mais pacífico, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, igualitário. E quando nós temos um espaço próprio para discutir especificamente esses assuntos, com certeza a chance de nós aprofundarmos um pouco mais, ela é maior. Mas, fundamentalmente, também não podemos perder de vista que a principal ideia, em tendo um grupo dessa natureza, é que se promova a reforma íntima, a autotransformação de cada qual, para que possamos, exercendo alguma função jurídica, sermos mais humanos, sermos mais fraternos, termos a real dimensão da importância do exercício dessa função, principalmente porque no direito os processos, por exemplo, pensando-se num ambiente de contendas judiciais, os processos eles não são apenas constituídos por papéis, e nem numa versão contemporânea apenas por dados digitais, mas sim ali há histórias de vidas, há angústias, há lutas, há conflitos que precisam, por parte de todos aqueles operadores do direito envolvidos nesses dilemas, um olhar atento para a dimensão espiritual, para a dimensão humana, não lidando com esses casos apenas como mais um caso, mas sim dando a devida importância que cada caso merece, tendo uma visão ampla, alargada, que a perspectiva que nos é dada pela doutrina espírita nos possibilita alcançar. Então, esse é um breve resumo dos propósitos de criação da AGE São Paulo, que a partir de 2010 começou a realizar alguns congressos estaduais. Nós tivemos o primeiro congresso, que é o Congresso Jurídico Espírita da AGE, o Conjuresp. Ele se realizou em Ribeirão Preto, nas faculdades Koch. Depois isso foi ocorrendo de 2 em 2 anos em Campinas, na capital, e houve também a publicação de 3 obras compostas por artigos de
companheiros e companheiras que trabalham na AGE. A primeira foi Direito e Espiritismo, a segunda, Direitos Constitucionais e Espiritismo, e a terceira, Direitos Contemporâneos e Espiritismo, todas obras editadas pela própria AGE. Então esse é um breve relato de uma associação, uma instituição que se fundou no século XXI e que tem como propósito aprofundar os estudos da doutrina espírita nessa vertente jurídica, filosófica, dando um olhar mais atento para esses pontos no intuito de melhorar-nos no dia a dia, no exercício profissional. Porque, como diz Emmanuel, as lições do Evangelho, a essência do cristianismo primitivo não tem como função apenas nos servir para ajoelharmos e nos colocarmos em prece, mas essas lições devem ser levadas para os educandários, para as oficinas, para os gabinetes, para os consultórios médicos e assim por diante. Senão não faz sentido nós ficarmos apenas teorizando sem qualquer redundância prática, utilitária em relação a esse conteúdo que nos colocamos para as nossas reflexões. Um grande abraço a todos. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Vamos ouvir mensagem do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho. A mensagem é O Carro Amassado. Quem interpreta é Thales de Andrade. Amassar-me o carro e fugir? Não posso me conformar. Isso é caso de polícia. Assim falava Inácio Franco, comerciante bem posto, coração generoso, entretanto muito impulsivo. Haviam-lhe abalroado o carro, estacionado na movimentada avenida, enquanto solucionava alguns negócios em companhia de seu amigo Leopoldo. Não perca a paciência, Inácio. Talvez tenha sido inevitável. Tenhamos benevolência ao julgar. Quem interferia era Leopoldo, procurando acalmar o companheiro. Populares ajuntavam-se rapidamente. Opiniões surgiram de todos os lados. Foi um rapaz com um automóvel vermelho. Estava acompanhado por uma moça, afirmou um dos curiosos que se acotovelavam por ali. Não disse? Atalhou Inácio. Deve ser um boa-vida, exibindo-se para a namorada. Não suportarei, tomarei providências. Inácio, mantenha calma, retrucava Leopoldo. Não sabemos o que aconteceu. Vamos terminar os negócios e depois iremos à oficina. Prefiro chamar a polícia. Isto é obra de malandros. Amassar o carro e nem dar satisfação? Entretanto, após algum tempo, o comerciante resolveu desistir da represália. Tomaram o carro e horas depois estavam com tudo resolvido. Mais tarde, quando chegaram à oficina especializada, o chefe dos mecânicos recebeu-os e afirmou sorridente: Já estamos sabendo, seu Inácio. Esteve aqui um jovem e deixou pago o conserto necessário. Não pôde esperá-lo na hora do acidente, porque estava a caminho da maternidade, levando a esposa, prestes a dar à luz, e deixou o pedido de desculpas. Surpreso, diante do acontecido, o comerciante olhou desapontado para Leopoldo, que rematou, aproveitando a ocasião: Não avisei que algo ocorrera? Tolerância e benevolência nunca são demais quando temos que julgar alguém. Inácio aceitou a conclusão e ambos saíram pensativos. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje nós atenderemos a ouvinte Estela Maria,
que perguntou à equipe do Idefran: o que podemos fazer por nós mesmos antes que o ano fique velho? A sua resposta, Estela Maria, virá através da nossa companheira, hoje aqui presente, Sônia Lúcia Rodrigues. Antes que o ano fique velho, é indispensável iniciar a construção daquilo que deve ser realizado. Deixar de protelar a realização do necessário. Parar com as desculpas vazias, com a justificação do injustificável e de desistir antes de fazer todo o possível para atingir o seu objetivo. Antes que o ano fique velho, é preciso aproveitar as oportunidades e experiências disponíveis, evitando arrependimentos futuros e que a culpa corroa a mente e a alma do corpo que está perdendo vitalidade a cada dia. Antes que o ano fique velho, antes que o amor se esgote por ter sido tantas vezes agredido ou ignorado, antes que os caminhos se separem com a mudança, pela doença, a morte, a briga que machucou demais, o casamento ou o divórcio, antes que aconteça o que nunca pensamos que se tornaria realidade em nossas vidas. Antes que o ano fique velho, é imperioso tirar os projetos da gaveta, reabrir o caderno de anotações, parar de fingir que está tudo bem e arregaçar as mangas no trabalho útil. É necessário desacomodar. Tudo seria mais simples se prestássemos atenção àquela pequena dica da natureza que nos mostra, num olhar rápido para a própria mão, que ao apontarmos um dedo para alguém, os outros dedos apontamos para nós mesmos. Afinal de contas, quase sempre os problemas nascem primeiro nas nossas próprias decisões e atitudes. Recordo da senhora que adoeceu por ter passado a vida inteira desfrutando um vício que lhe arruinaria a saúde e que, alertada, disse: quando o problema chegar, eu me preocuparei. Lembro também de uma alegoria de autoria desconhecida sobre certo homem ter observado em um posto de gasolina um cão ganido dolorosamente. Preocupado, questionou o frentista do posto sobre o que ele tinha. Soube então que o cão estava deitado em cima de um prego. Surpreso, o homem quis saber o motivo do cão não sair de cima do objeto, ao que o frentista sabiamente respondeu: porque o prego ainda não o machucou bastante. Não precisamos esperar pela dor. Antes que o ano fique velho, podemos fazer diferente, realizar, mudar de conduta, voltar a projetos esquecidos antes que o ano fique velho, antes que o tempo passe, que a vida cobre o seu tributo, antes que o prego machuque demais e a morte, a incompreendida amiga, venha buscar mais uma alma sem paz, porque não fez tudo o que podia. Antes que o ano fique velho, voltemos aos nossos projetos de progresso e de renovação interior, seguindo o farol que é Jesus, a iluminar os nossos caminhos e a proteger os nossos passos. Encerrando o nosso programa de hoje, vamos ouvir de nosso repertório folclórico antigas orações portuguesas. Quando pedires alguma coisa a dezembro, pede que te traga presentes que não se vendem em lojas. 1. Gosto muito de ti. 1. Obrigada por existires. 1. Estou aqui para ti, sempre. Quando pedires alguma coisa a dezembro, pede que te traga de presente abraços apertados, gargalhadas altas, colo de quem mais amas, mãos dadas o ano inteiro, ombros que te seguram, corações onde podes morar sem prazo de validade. Quando pedires alguma coisa a dezembro, pede que te traga de presente
olhos que brilham por ti e para ti, palavras que te protegem e cuidam, como o sol em dias frios, os pequenos nadas que valem tudo na vida, o essencial que ocupa, sem pesar, o lado esquerdo do peito, e o fermento da alegria que faz a vida valer a pena. Agradecemos a atenção de todos e ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.